Estamos ao vivo agora em definitivo, diretamente aqui da minha casa, para finalmente transmitirmos a live no horário correto. Gente, não tem jeito, cara. Com essa rotina corrida que eu tô tendo, assim, eu tô que nem velho, né? O velho não pode mudar a rotina, porque qualquer coisa que sai da rotina ele fica perdido. Se ele mudar de casa, ele erra o caminho do banheiro, essas coisas assim. Então, quando tem live diferente das 9 horas, eu já fico perdido. Entre as 9 aqui, malucão, chamando todo mundo, perguntando da Ana onde é que ela tava. Tá tudo errado. Aí minha sócia me mostrou aqui que era 9h30. Aí os próprios seguidores, cara, sabem mais o horário da live do que eu. Tá difícil. Quarentena pra quem, não é verdade? Então, eu dou novamente as boas-vindas. Quem me viu aqui mais cedo às 9 horas da noite sabe, né, que eu errei a hora da live. Agora é a hora real. Eu vou botar o tema da live aqui verdadeiramente. Vou fixar aqui o tema para vocês verem. E comportamento feminino. Então vamos lá, calma aí, pode falar, senão eu não vou conseguir fixar meu negócio aqui. Isso. E aí o que acontece? Nós acabamos de sair de uma semana de lives incrível, a Super Semana de Lives 2.0, né? Que falamos com as mulheres sobre maternidade, temas inerentes à maternidade. E podemos revisitar várias questões acerca da feminilidade, da vida da mulher, né? Com novos aspectos abordados sobre esses temas, né? Nós reviramos vários aspectos da vida da mulher e descobrimos muitas coisas novas, né, que muitas mulheres não imaginavam sobre o seu dia a dia. E eu saí realmente assim, muito satisfeito, muito feliz com o resultado dessas lives. Muita gente nova chegou, muitas dessas mulheres estão aqui hoje dizendo que vieram pela primeira vez, né? Por exemplo, Lise por uma vida saudável aqui, uso de Mirena, seja bem-vinda, né? Já se denunciou, tá aqui pela primeira vez, né? As seguidoras de mais tempo sabem que provavelmente é novata aqui no grupo. Natália Barcelos está aqui também, boa noite. Alguém perguntou se tinha mais homem, Renan Duarte está aí. Renan Duarte está sendo figurinha carimbada aqui nessas lives, hein? Tá se preparando bem aí, sorte da mulher que vai se encontrar com o Renan Duarte para ser uma só carne na vida, que esse homem está assistindo todas as lives aqui, está sabendo tudo da mulherada, né? A Rafa tá aí de novo, chegou aqui às 9, voltou agora também, seja bem-vinda, tá? A Tatá veio pela Paula Sermon, não foi isso aí? Tatá veio pela Paula Sermon, também maravilhosa. A live da Paula Sermon sobre beleza abriu a super semana de lives na semana passada, que terminou no Dia das Mães, também conhecida como antes de ontem, né? Então sejam todas bem-vindas, vocês são novas. Sou Felipe, ginecologista obstetra aqui do Rio de Janeiro. Estamos falando sobre saúde da mulher, sobre uma nova perspectiva, várias questões biológicas ou não que envolvem saúde da mulher, né? A gente fala de SOP, a gente fala de endometriose, mas a gente também fala disso que nós estamos falando aqui hoje, anticoncepcional e comportamento feminino, porque usar hormônios não é só usar um remédio, né? É mexer definitivamente com a sua vida, com a sua feminilidade, com a sua vida conjugal, com seus relacionamentos, com seu trabalho. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso hoje com essa convidada super especial. Eu estava falando lá às 9 horas quando eu entrei errado, que eu já estava com muita vontade de falar sobre esse assunto que eu vou falar hoje, mas a gente precisava preparar o terreno e acertar as datas também, porque tanto eu quanto a minha convidada de hoje, né, somos pessoas muito envolvidas aí com várias coisas e os horários são difíceis de bater. Hoje conseguimos nos encontrar aqui para falar sobre anticoncepcional e comportamento feminino. Uma live pesada, polêmica, muito boa, mas também pesada, tá? Perigosa. E vocês, por favor, não me odeiem hoje, não me julguem, não julguem a Ana, apenas ouçam e absorvam essa informação com calma, tá? Saindo daqui,
se inscreve lá no link, na bio, vai direto pro canal no YouTube, se inscreve lá, que todas as minhas lives até hoje estão lá, feitas até hoje. E essa também vai para lá no devido momento, tá? Então, novidade no nosso canal do YouTube aí recentemente. Agora, sem mais delongas, porque sempre falta tempo para conversar, eu vou chamar aqui a minha convidada. Eu estou tentando consertar aqui, né, me explicando para vocês, consertar a borrada que eu fiz chegar mais cedo aqui. Loucura, agora vai. É bom que também nos comentários daqui a pouco já vai começar aqui, né? Aquele Tinderzinho, pá. Oi, Ana. Olá, Tudo bem? tudo bem? Tudo bem, Tudo graças a bem, Deus. graças a Deus. Entrasse mais cedo, então. Cheguei aqui às 9, fiz uma campanha para as pessoas te acharem. Falei com a sua vizinha, grita a Ana aí na varanda e diz que já chegou a hora da live, passando vergonha aqui ao vivo. Mas enfim, Acontece. tudo que sai da minha rotina. Outro dia também teve uma live que foi às 8, ao invés de ser às 9, eu me perdi, eu não consegui entrar, tive que refazer. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa com a Ana, não é possível, não tá falando nada. O errado era eu, desculpa, né? Mas fico muito feliz da gente se reencontrar por aqui. Acho que uma das minhas primeiras lives com convidadas na página foi com você, para a gente falar sobre anticoncepcionais também. Na verdade, sobre autoconhecimento. Não foi sobre anticoncepcional, foi sobre autoconhecimento, né? E foi muito Uhum. legal também. A gente estava começando aí esse trabalho e hoje, tanto eu quanto você, já estamos aí numa longa caminhada e já colhendo muitos frutos dessa caminhada, né? Sim, eu agradeço mais uma vez o convite, né? Uma honra estar aqui conversando contigo. Parabéns novamente aí por todo o teu trabalho que tu tem feito, né? Muito bom. Eu sempre falo assim, nossa, como a gente precisa de médicos mais assim humanizados, vamos dizer assim, né? Menos químicos, menos, né? E mais humanizados mesmo, né? Porque a gente precisa. É isso que eu penso, assim, né? Olhar a pessoa como uma pessoa única, né? Uhum. E não como um grupo de pessoas e onde que nesse grupo tu vai pegar e dar pílula para todo mundo. Não, né? Cada pessoa é única e essa Sim. individualidade, né? Então é sensacional, né? Então parabéns aí pelo teu trabalho e obrigada, uma honra estar aqui. Imagina. Assim, muita gente está chegando nova na página, às vezes até nem viu a nossa primeira live ainda sobre esse assunto, está correndo atrás do tempo perdido. E eu acho que é muito bom para a galera que você se apresente também, para a galera saber, porque a vida da Ana tem tudo a ver com esse tema e talvez poucas pessoas conheçam tanto sobre esse assunto para falar sobre esse tema de hoje. Então, galera, também terminando a live aqui, vocês terminem aqui, já vão direto para o perfil da Ana, porque lá tem muito mais coisa sobre o que nós vamos falar aqui hoje também. Muito tema interessante, né? Muito material que você disponibiliza para a galera. Bom, meu nome é Ana Derosa, sou casada, tenho dois filhos, né? O segundo filho tá aí a caminho na barriga. E, bom, eu tô, assim, na verdade, eu nunca imaginei que eu ia estar na internet um dia falando sobre anticoncepcional, né? Eu comecei os meus estudos muito despretensiosamente, eu comecei a faculdade de farmácia, e aí eu sempre já na faculdade já me imaginava trilhando uma carreira acadêmica, né? Então eu tinha o sonho de fazer mestrado, fazer doutorado, dar aula em universidade. E de fato eu trilhei esse caminho, né? Finalizei a faculdade, trabalhei em farmácia de dispensação, peguei aquela experiência que eu queria ter, né? E fui para o mestrado em farmacologia, né? E depois fiz já o doutorado. Bom, quando eu estava no doutorado, eu já comecei a fazer vários questionamentos existenciais, né? Sobre a minha pessoa, sobre a minha vida, qual era a minha missão na minha vida, o que que eu tinha para fazer, será que a minha vida ia se resumir a uma carreira acadêmica, né? Então, nesse período, eu já estava namorando com o meu marido e a gente conversava muito sobre isso e aquelas dúvidas me incomodavam cada vez mais, né? Uhum. Então, eu cheguei a um ponto que, ali perto do final ali do doutorado, eu já estava muito mais inclinada a não trilhar uma carreira, né? Porque eu pensava assim, não, acho que chegou o meu momento de viver outra coisa agora, né? De viver, então, a minha vida pessoal. Eu me questionava como é que eu ia conseguir conciliar e aquilo tudo me incomodava muito. Então, o que que aconteceu? Eu, né, resolvi parar ali com
com a minha dedicação ali para minha carreira. Finalizei o doutorado, defendi o doutorado, certo, e não voltei mais. Porém, né, continuei com uma questão assim de que algumas coisas foram me levando para esse tema dos anticoncepcionais, porque embora eu tenha feito trilhado todo esse trajeto aí de né, estudos, eu nunca pensei que eu iria focar no tema dos anticoncepcionais, né? Tudo que a gente vê, tudo que eu vi, tanto na faculdade quanto depois na pós-graduação, é tudo muito superficial, é aquele básico, né? Então eu comecei a estudar um pouco por conta própria já no final do doutorado, eu já estava me interessando por esse tema e comecei a estudar, comecei a escrever textos para alguns sites. E aí, quando eu vi, eu já estava no Instagram falando sobre esse assunto e a coisa aconteceu de uma maneira muito espontânea. Então, claro que eu uso de toda a base que eu tenho de estudo da farmacologia para entender todo o mecanismo envolvido com os efeitos dos anticoncepcionais, mas eu gosto muito de estudar toda essa questão social, a questão, enfim, comportamental, psicológica, que está relacionada, né, com a mulher, com o ser mulher, né, e a questão da contracepção em si, né, tanto no sentido biológico quanto social e emocional e tudo mais. Uhum. E estamos aí. E desde então, se vocês olharem lá depois na página da Ana, tem muito, muito conteúdo sobre isso também, muitos estudos interessantes que ela já abordou lá. Eu acho que para a gente começar, né, essa nossa conversa hoje, acho que seria uma boa talvez situar a galera de que quando a gente fala de anticoncepcional, a gente não está falando de uma coisa específica. Nós estamos falando sobre um grupo de medicamentos que, na verdade, agem sobre diversos mecanismos no nosso organismo, né? Mas que, de maneira geral, ou eles vão bloquear ou eles vão mexer definitivamente com o ciclo da mulher. Isso já é uma informação que gera um baque para a grande maioria das mulheres, porque eu continuo recebendo até hoje uma grande número de mulheres que me pergunta certas coisas do tipo: eu comecei a usar pílula para regularizar o meu ciclo. E essa é uma das primeiras grandes mentiras que se conta em relação ao anticoncepcional. O anticoncepcional não regula ciclo, ele apaga o seu ciclo e coloca um sangramento artificial na sua vida para que culturalmente você se sinta menstruando, né? E não se sinta tão estranha assim por ter alguma coisa no seu corpo que foi suprimida a troco de nada, na grande maioria das vezes. Não é bem por aí? Exatamente. Inclusive, até quando se iniciou lá, né, todos os estudos para se idealizar uma pílula anticoncepcional, Uhum. a ideia, de fato, era zerar tudo, né? Ou seja, toma pílula todo dia e assim fica. Então, isso significava fazer com que a mulher parasse de menstruar. Só que então, naquela época, né, bom, ali, isso era início do século XX, ali por volta de 1940, 1950, o pessoal tava fervendo ali o interesse para conseguir uma pílula anticoncepcional, mas eles pensaram assim, tá, mas se a gente fizer as mulheres pararem de menstruar, pode ser que elas não aceitem bem a pílula, né? Então, por quê? O que acontece? Isso é uma coisa que vai totalmente contra a natureza da mulher, que a natureza da mulher é essa, ela tem menstruação. A mulher menstrua, isso faz parte dela, desde que mundo é mundo, desde que ela foi criada, inventada, desde que ela existe, ela menstrua, né? Então, é algo natural da mulher. Então, de repente, vem uma pílula que tira tudo. Então, o que eles pensaram? Para que a mulher aceite um pouco melhor a pílula anticoncepcional, então vamos fazer um esquema no qual ela toma a pílula por alguns dias e depois ela para que então ela possa ter o sangramento da menstruação, que hoje a gente sabe, como você mesmo disse, né, que não é menstruação, é um sangramento que imita, na verdade, né, a menstruação. E isso faz com que a pílula seja, então, melhor aceita, né? Inclusive socialmente, porque então a mulher está, entre aspas, menstruando,
ainda. Porque, querendo ou não, se a gente for pensar, né, o que que é a mulher, ela tem todo um ciclo ali que funciona, esse ciclo, esses hormônios, eles estão trabalhando não apenas no sistema reprodutor, mas em todo o corpo da mulher, inclusive no cérebro, né, e tudo mais. E a menstruação, ela tá ali, ela indica que o ciclo tá funcionando, né? Se teve ovulação, depois vai vir a menstruação. Então, são sinais que o corpo da mulher dá para, né, para ela e que ela vai interpretando e vai vendo como funciona o seu corpo e tudo aquilo ali vai sinalizando a saúde dela, né? E então, né, a pílula com as pausas ali entre as cartelas e os diversos regimes de uso que a gente tem hoje em dia, de certa forma, ajudam a mulher a aceitar um pouco melhor, né, o uso da pílula, né? Mas não necessariamente aquilo ali é um sangramento de menstruação. Então a gente vê que de fato tem toda uma questão comportamental que já existia desde os primórdios, né? Na época em que os pesquisadores estavam idealizando um produto para comercializar. Porque eles, no fundo, eles sabiam que a natureza da mulher, ela fala mais alto, né? E que mais cedo ou mais tarde aquilo seria questionado. Então, eles precisaram levar isso em consideração. Então, é interessante, né? Muito interessante. Até hoje a gente vê as mulheres falando, eu não gosto de menstruar. Como assim, gente? Olha só como a cultura foi mexendo na cabeça da mulher. Como é que você não gosta de menstruar? Isso é uma coisa que nós fomos criadas assim e nós não fomos criadas com um defeito de fábrica. Eu gosto muito de falar isso. Nós, mulheres, não fomos criadas defeituosas. Nós fomos Uhum. criadas perfeitas. Nós somos assim. É assim que nós. E é tão bonito ver, né? As mulheres reconhecendo o seu ciclo, vendo como funciona, entendendo um pouquinho do que está acontecendo. Se ela vê ali que tem alguma coisa um pouquinho diferente, ela já consegue identificar. Isso pode ser um sinal de alerta para uma possível alteração. Então, tudo isso é muito legal, é maravilhoso. Mas que, infelizmente, ao longo do tempo foi se perdendo, né? Então, é triste. A gente está aí na luta para tentar ajudar as mulheres a resgatarem isso, né? Essa beleza de se reconhecer como mulher, como, olha, eu fui criada do jeito certo, eu não preciso de uma pílula para me corrigir, né? Exatamente. Você vê que as coisas não foram por acaso. Porque o anticoncepcional ele foi criado com toda uma engenharia social para dobrar essa estranheza das mulheres da época de pensar como assim eu vou tomar um remédio que vai bloquear o meu ciclo. E hoje, depois de muito trabalho, de muita propaganda enganosa, as mulheres hoje afloram a sua feminilidade ali no início da adolescência, começam a se diferenciar dos homens nesse aspecto, né? É óbvio que a percepção de masculino e feminino ela já é claramente diferente nas crianças, já no comportamento instintivo das crianças, inocente das crianças, mas isso se define com mais nitidez na adolescência, com a puberdade, porque os hormônios começam a ser produzidos em quantidades generosamente diferentes, e as mulheres começam a sentir, assim como os homens no seu corpo, a percepção disso, de uma natureza incontrolável, de um impulso que vem, que faz parte da essência do nosso ser. Nos homens, isso ainda é exaltado. Nas mulheres, isso foi totalmente inferiorizado. E ainda assim, há quem acredite que o movimento feminista é um movimento de empoderamento feminino, né? Que idealiza e admira todas as características do homem, as peculiaridades da natureza masculina, a força, a imponência, o instinto de conquista, de dominação, e inferiorizam esse aspecto da feminilidade feminina, dessa vida cíclica, dessa vida complexa, sentimentalmente falando, da mulher que passa por um período menstrual mais recolhida, com um humor mais vulnerável e se floresce novamente no período fértil. Toda essa beleza e essa complexidade do ser feminino é desprezada, jogada no lixo, para que ela se pareça cada vez mais um ser neutro, né? Único, linear e superficial. E é incrível ver como hoje as adolescentes começam a lidar com as questões do seu ciclo de uma maneira totalmente repulsiva. Menstruação é nojento, menstruação é uma dor insuportável. Não é que não tenham adolescentes que tenham dor muito grande, mas eu vejo o tempo todo
Eu gosto de fazer esse teste quando as pacientes chegam no meu consultório. Eu pergunto a elas como é o seu ciclo? Dói muito? A primeira pergunta que eu falo. Sangra muito? Nossa, sangra muito. Quantos absorventes você usa por dia? 4. Eu fico pensando, meu Deus, você trocou 4 absorventes o dia inteiro, você acha que isso vai sangrar muito? Se você cortar o dedo, você vai sangrar quase que a mesma coisa. Se você fizer um corte grande no dedo ou na face, você vai sangrar quase que a mesma coisa ao longo de um dia. E aí você já começa a ver como aquilo já foi tratado de uma maneira distorcida. Aí eu pergunto, dói muito na menstruação? Dói demais, eu não consigo fazer nada. Eu falei, você melhora a sua dor da menstruação, melhora o que? Ah, eu tomo um Buscopan e melhora. Um remédio bem, bem fraquinho, bem ruinzinho, um remédio que simplesmente para de fazer o útero contrair, não diminui em nada a atividade inflamatória da menstruação. Você olha e fala, só isso resolveu? E essa dor é insuportável? Né? E aí você já começa a ver como foi se construindo uma engenharia social, por assim dizer, para as mulheres, que torna inaceitável a sua própria essência e torna a mulher um ser extremamente, com muito cuidado eu uso essa palavra, mas um ser extremamente fraco, fragilizado, que não consegue lidar com as próprias condições do seu ser. Né? Que é passar por um período de um sangramento, que é normal na grande maioria das vezes, e por uma dor que é normal na grande maioria das vezes. E aquilo se torna intolerável, inaceitável. Claro, com a ressalva, tem muitas mulheres que têm dismenorreia primária, que é aquela menstruação muito dolorosa, tem mioma, tem endometriose, tem pólipo e vão ter mais dor e sangramento. Mas a grande maioria das mulheres é saudável. As doenças são exceção na nossa sociedade. Como é que todo mundo chega no consultório hoje dizendo que menstrua muito e dói muito? Né? É uma dissociação total das mulheres de si mesmas. Elas não se conhecem, elas não se entendem mais. Elas se olham no espelho e se reconhecem como algo estranho por aquilo que são, naturalmente. E isso é extremamente absurdo e tem tudo a ver com comportamento. Isso já é o primeiro comportamento estranho que o anticoncepcional causa. Né? Porque todo mundo em volta usa anticoncepcional, a minha mãe, a minha tia, a minha madrinha, a minha vizinha, a minha amiga, que a mãe já é mais apressada do que a minha mãe e já passou anticoncepcional para a filha, e aí já começa esse comportamento. O estranho sou eu que vivo o meu ciclo normalmente. Normal são os outros que foram podados na sua biologia mais básica, né? É engraçado tudo isso que tu estás falando, a gente pode resumir em uma única expressão, né? Que seria o quê? A negação do feminino. Então a gente vê que isso existe na nossa cultura e por mais que o feminismo diga que luta pelas mulheres, eu particularmente não consigo ver, né? Um movimento que diz lutar pelas mulheres, querer tirar da mulher os seus aspectos mais particulares e peculiares relacionados à feminilidade, né? E querer, então, igualar a mulher ao homem, ou seja, se busca, né? Tem toda uma cultura, tem toda uma questão comportamental envolvida nisso que vai querendo fazer a mulher ir se igualando aos homens, né? Então, em termos sociais, comportamentais, a questão de relacionamentos, inclusive a questão de vícios, né? Problemas. Então, assim, se o homem faz uma coisa errada, então a mulher ela tem que ser igual a ele e fazer o errado também, né? Então, tem toda uma negação do feminino. Então, claro, isso é interessante porque também vai passando de geração em geração. Nós temos aí nossas avós e nossas mães, né? Muitas delas com justamente essa visão. Nossa, mas a menstruação é horrível. Então, a menina começa a menstruar, então já leva no médico. Já vamos dar um jeito nessa menstruação para não sentir dor. Então, às vezes, é mesmo como você falou, não necessariamente é tão doído assim, mas tem tanta influência de outras pessoas, sejam da família ou sejam as amigas, né? As meninas ali naquela fase de início de ciclo menstrual ali, não, mas dói muito. Então, de fato, tem um incentivo cultural nesse sentido também, né? Então, realmente, tem que desligar isso aí, porque não dá para viver assim.
né? Então a mulher não pode viver assim. É como se a gente dissesse que já não faz mais parte da mulher ela ter um ciclo que funciona, uma menstruação que vem uma vez por mês ali, né? Uma vez a cada ciclo. E essa negação do feminino, ela existe de uma maneira tão forte que, infelizmente, a gente não se dá conta na nossa sociedade. Por quê? Porque já está tudo muito normal. Então, é muito normal a mulher usar pílula e desligar a fertilidade. É muito normal ela não menstruar, usar a pílula direto e não ter a sua menstruação. Então, tudo isso virou normal. Então, uma coisa que vai totalmente contra a natureza da mulher, hoje está normalizada, né? Então, até essa questão de negação do feminino é tão forte que, inclusive, uma coisa que choca mesmo. Em países onde o aborto é legalizado, por exemplo, a maioria dos bebês que são abortados são meninas. Porque, não sei, mas as pessoas preferem ter filho menino. Enfim, tem toda uma questão cultural que nega fortemente o feminino. E o movimento feminista, obviamente, ele tem uma parcela de culpa muito forte aí nessa essa mudança cultural, né? Porque incentivou mesmo isso, incentiva a mulher a desligar a fertilidade, incentiva a mulher a não ter os seus filhos, incentiva a mulher a imitar os homens, sejam nas virtudes ou seja nos vícios, nos problemas, né? Incentiva a imitar, incentiva a ser uma cópia fajuta de homem. Então, você vai deixando de ser mulher na sua essência por conta de uma pressão social mesmo que existe, né? Então eu vejo hoje assim a necessidade dessa nova geração de mulheres, claro, se conscientizarem sobre a verdade sobre si mesmas, né? Sobre como elas foram criadas e como isso é belo, né? Se conscientizarem sobre isso, como passarem isso adiante, especialmente para as suas filhas meninas. Olha, filha, essa é a natureza da mulher. A gente vai aprender a lidar com isso. Você vai ovular, você vai menstruar, depois que você casar, você vai poder ter filhos. Por quê? Porque é assim que funciona o seu corpo, né? Então, a gente tem que passar, entender isso para nós, a beleza disso, né? E passar isso adiante também, porque a gente, da mesma forma que foi passado adiante de geração em geração, culturalmente, socialmente, que a mulher precisa negar a sua feminilidade, precisa desligar partes do seu corpo e tudo mais. Então eu acho que chegou a hora da gente começar a fazer esse movimento contrário, né? Eu acho que e isso está acontecendo espontaneamente, inclusive, né? Porque a natureza ela sempre fala mais alto. A gente está aí há 50 e tantos anos do advento da pílula anticoncepcional e parece que agora o pessoal está acordando assim, não, realmente faz mal. Não, peraí, deixa eu pensar melhor sobre esse assunto. 50 anos depois, mas que bom, antes tarde do que nunca, né? Sim. E fazer esse contramovimento, né? E você vê como existe uma revolta seletiva com alguns aspectos que, quando a gente fala dessa onda feminista, quando a gente fala sobre esses aspectos, né, da luta dos direitos das mulheres, há uma revolta seletiva com algumas coisas que caem nas graças desses grupos ditos intelectuais, influenciadores da massa, né? Quando é muito curioso para mim, como ginecologista obstetra, que existe um movimento cultural, por assim dizer, tão forte, né, na direção do parto natural, por entender que aquilo ali é a natureza da mulher e precisa de muito, muito pouca intervenção para existir, que quando a gente pensa em parto, a gente tem que intervir o mínimo possível, porque aquilo ali é a natureza, que a grande maioria das coisas acontecendo ali, a dor é natural, o processo do parto arrastado é natural, que isso faz parte da natureza, e que foi assim que as coisas são, que não precisa de tanta intervenção, e que impor à mulher certas intervenções por um pensamento de que aquilo vai fazer bem, sem necessidade, quando na verdade vai atrapalhar, isso é uma violência. Concordo plenamente. Quando a gente vai olhar para bem-estar feminino e falar de ciclo menstrual, a coisa se inverte. O artificial vira regra, a intervenção desnecessária vira regra, e o natural é repulsivo, é estranho,
é uma submissão da mulher, uma escravidão à vida de filhos, à vida de menstruação, que atrapalha o rendimento dela no mercado de trabalho, que interfere nos relacionamentos, a fertilidade é um obstáculo para você ter uma relação sem compromissos, e o que é o natural torna-se desnecessário, e a intervenção artificial tem que ser a via de regra para que essa mulher seja realmente empoderada. Uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Isso é uma comoção quase que política, ao invés de ser comoção social. Muitas pessoas se apropriaram desse discurso, né? Mais uma vez confundindo e bagunçando a cabeça das mulheres. Agora, é muito interessante a gente falar também, isso é uma coisa que não tem muita relação com essa live de hoje, mas tem tudo a ver com o que nos trouxe a essa conjuntura em que a pílula é tão endeusada pelas mulheres, né? Mas que, na verdade, existe também um grande passado negro em relação a isso, e que quando a gente revira esse passado negro, né, aquele famoso teu passado te condena, em que a gente entende quais foram as reais circunstâncias em que a pílula foi criada. Já vi você falando sobre isso uma vez, e não custa nada lembrar as nossas seguidoras sobre esse passado que, hoje em dia, a indústria farmacêutica não nega, as feministas não negam que existam, e admitem com muita tranquilidade que isso foi um mal necessário, né? Os tão zelosos, né, ideais feministas de dar à mulher empoderamento, dar à mulher melhores condições de vida, por assim dizer, começaram por atacar justamente as mulheres mais pobres, as mais vulneráveis, e que eles dizem que eles estão querendo ajudar, né? As mulheres foram tratadas como ratos de laboratório para a criação dos anticoncepcionais. Eu acho que você pode falar um pouquinho melhor sobre esse histórico, inclusive, citando, né, fontes, inclusive, porque esse é o passado negro que condena e que ninguém nega hoje, porque ele é inegável. Se você pesquisar na internet, você vê que ele é inegável. Uhum. É uma coisa que dá um pouco até de desgosto, né, da gente falar, porque é realmente triste a história, né? Mas só quero fazer um parágrafo. Você falou na palavra empoderamento, que eu particularmente não gosto dessa palavra empoderamento, mas é que é interessante a gente usar ela, né? Porque as mulheres falam tanto em empoderamento hoje em dia, mas aí quando é para elas olharem para si mesmas, reconhecerem sua fertilidade, conhecerem o seu corpo, daí é como se o empoderamento não se aplicasse, né? Mas se ela é empoderada, ela é capaz. Não é verdade? É capaz, assim, não, mas ter filho daí dá muito trabalho ter filho. Ué, mas você não é empoderada? Vamos lá, minha filha. Vamos aprender. Nossas avós tinham 10 duas. Uhum. Mas então, voltando ao assunto do histórico, né? Claro, tem todo um movimento político que vem já do século XIX, mas a gente pode dizer que isso aconteceu muito fortemente ali no século XX, inclusive junção de alguns movimentos políticos, né? Que perceberam que eles tinham um interesse em comum, que era justamente a questão desse controle de natalidade a nível mundial. Então, a gente sabe, a gente tem países ricos, a gente tem países pobres, e aí lá nos países pobres tem um monte de gente nascendo, e aí é como se aquelas pessoas daqueles países pobres começassem a consumir muitos recursos naturais ali, que por um acaso começariam a acabar. E aí como é que ficaria o pessoal rico lá, né? Então vamos ter que ter aí algumas estratégias para conter, né, esse crescimento populacional e, consequentemente, ajudar, entre aspas, né, porque a gente sabe que hoje em dia isso aí já é totalmente contestado, ajudar essa questão de frear aí todo o consumo dos recursos naturais do mundo que estariam acabando e tudo mais. Então, de fato, isso foi lá no começo do século XX, foram movimentos que começaram a crescer com muita força, até que eles se juntaram, né? Hoje a gente pode se dizer assim que se juntaram. O movimento feminista, ele vem como uma cria disso tudo, né? Para fazer essa manipulação social propriamente, né? E aí, então, na época, antes mesmo de existir o anticoncepcional, já se tinham, né, movimentos grupos feministas que faziam ajudavam as mulheres a fazerem controle da sua própria fertilidade, para elas não terem mais os filhos. Inclusive, isso na época era proibido nos Estados Unidos, né? Então, até a grande feminista
que protagonizou toda essa história, a Margaret Sanger. Ela foi presa, inclusive, porque ela fazia ensinava, né, as mulheres a fazerem isso, o controle de natalidade numa época em que aquilo era proibido, né? Mulheres morriam porque cometiam abortos em situações totalmente, né? A gente sabe que o aborto ele é nocivo para o corpo da mulher, independente se for legalizado, não existe essa história de aborto seguro, legalizado ou não, ele sempre vai causar um dano no corpo da mulher, muitas mulheres morriam e tudo mais. E aí ela dizia, né, que então ela queria, de fato, que se idealizasse uma pílula que pudesse fazer com que as mulheres não tivessem os filhos que elas não poderiam criar, por exemplo, né? Então, dando a entender que as pessoas pobres não teriam condições de terem seus filhos, de criar seus filhos, como se essas pessoas não tivessem dignidade e como se essas pessoas não tivessem motivação para terem uma vida digna, independente de pobre ou rico, né? Hoje a gente vê muitas clínicas de aborto nos Estados Unidos, elas estão principalmente nas periferias e em regiões do país onde existe uma população muito maior, uma grande quantidade de população negra, né? E existia até naquela época, no começo do século XX, se falava em movimento eugenista de fato, né? Porém, esse termo, né, eugenia, ele começou a ser substituído por o quê? Direitos reprodutivos, né? Então, isso foi simplesmente mudando os termos, porque, obviamente, se fala em eugenia, isso hoje choca a sociedade, isso traz, de certa forma, uma revolta na maioria das pessoas, né? Como assim? Você vai dizer que a pessoa que é pobre não pode, não tem direito de nascer? Infelizmente, hoje, esse discurso está vigente sob o termo direitos reprodutivos, né? Mas então, voltando ali na década de 50 ainda, né? A Margaret Sanger, a gente sabe que ela, né, grande idealizadora da Planned Parenthood, que é a principal clínica de abortos que existe hoje, espalhada pelo mundo inteiro, né? E ela foi um grande nome para que se criasse ali no incentivo, né, a criação de uma pílula anticoncepcional. E, de fato, quando a pílula foi idealizada ali, a primeira pílula que foi conseguida em laboratório, então, eles chegaram, né, num problema, que seria, então, testar essa pílula em larga escala. Eles precisariam de muitas mulheres para usar aquela pílula e verificar, então, se ela estaria funcionando, né? Só que como é que eles fariam isso nos Estados Unidos, onde era proibido ainda o controle de natalidade? Então, eles resolveram fazer esse teste em Porto Rico, né? Porque eles foram, na época, visitar o lugar, e um lugar realmente com muita pobreza, né? Então, eles acharam que aquele lugar seria o lugar ideal para se fazer o controle esse teste desse medicamento. Por quê? Porque as mulheres, as pessoas em geral lá eram muito pobres, elas não tinham muita instrução e eles pensavam assim, né? Chegaram a falar que, então, se aquelas pessoas que eram pobres e sem instrução fossem capazes de fazer o tratamento direito e tomar direitinho, então aquilo significaria que todas as outras pessoas no mundo também conseguiriam, né? Então era um teste de vários aspectos, assim, até no sentido social, né? Quanto também farmacológico. E lá eles fizeram os testes e hoje em dia isso não é falado nos livros, obviamente, mas é muito falado em documentos que a gente acha na internet, em pesquisadores, né, sites de pesquisadores, enfim, né? E aí, hoje a gente vê, inclusive, no site da Planned Parenthood, que, né, hoje em dia é uma clínica reconhecida mundialmente. Se você for procurar sobre esse histórico no site da Planned Parenthood, está lá. E eles falam que, de fato, os testes clínicos sofreram muitas críticas nesse sentido, mas aí eles explicam, né, que aquilo foi feito daquela forma, por quê? Porque naquela época, na década de 50, ainda não existiam todas as recomendações éticas, né, que são necessárias para testes com medicamentos em humanos e tudo mais, mas que para a época não foi feito nada de errado, né?
Mas muitas mulheres que usavam as pílulas lá naquela época, elas nem sabiam que aquilo era um teste clínico, né? Os pesquisadores chegaram lá, falaram que era para elas tomarem, porque aquilo ali faria elas não terem os filhos que elas não podiam criar, né? E pronto, acabou o teste clínico, eles foram embora e acabou, né? Então hoje a gente sabe que tem toda uma burocracia relacionada com testes clínicos em humanos, né? Já em animais já tem, quanto mais em humanos, né? E naquela época não tinha. E foi simplesmente justificado dessa forma, né? De uma maneira muito simplista. E é triste a gente saber que hoje a maioria das mulheres no mundo é adepta de algum método contraceptivo, né? E a maioria também, elas não sabem, né? Desse passado tão negro, tão obscuro, tão feio, que eu imagino que muitas mulheres, se soubessem, talvez elas na hora já não quisessem mais fazer parte dessa história, porque as mulheres estão fazendo parte dessa história, né? Lá naquela época, foram as mulheres que foram usadas como se fossem animaizinhos de laboratório para testar um medicamento. E hoje a gente sabe que um medicamento que gera rios e rios de dinheiro é o que acho que é a maior indústria farmacêutica que, né, nesse sentido, que lucra, assim, é a indústria dos contraceptivos. Porque, de fato, está disseminado no mundo inteiro. Então, assim, é uma história triste, né, que só vem a agregar a todos os demais problemas que já estão sendo conhecidos das mulheres aí relacionados aos efeitos colaterais, né? E que pode ser até, inclusive, mais uma motivação para largar de vez isso, né? Sim. Eu acho que Porque não é uma coisa assim que. Não é uma coisa assim, vamos idealizar um medicamento para tratar determinada doença. Você Não. vai lá, tenta descobrir como é que funciona. Eu vou agir no receptor tal, bloquear tal via de transmissão, vamos ver se melhora o processo lá na questão, né, relacionada a alguma doença e tudo mais. Aí você vai lá, testa em animais, passou em animais, testa em humanos, vai para comercialização, continua fazendo Vigilância, né? como é que fala? A vigilância e tudo mais. Não foi isso que foi feito com os anticoncepcionais, né? Não foi essa a motivação, não foi para tratar nenhuma doença, né? Então é muito triste isso. Muito triste. E é indissociável, né? Tudo aquilo que nós somos, né, depende da nossa história, da nossa biografia. Então, se a gente se olha no espelho hoje, a gente olha para trás e vê tudo que nós fomos, tudo que fizeram com a gente. Até aqui nós somos consequência disso. Então, faz parte da identidade dessa medicação, a história dessa medicação, a identidade dela é uma identidade de crueldade, de atrocidades com seres humanos, né? De uma postura totalmente antiética, cruel, mesquinha, né? E eu já conheci essa história e eu ouço você falar essa história. Cada vez que eu ouço, me dá uma angústia de saber que as mulheres hoje admiram esse caminho de liberdade, de libertação que começou com essa história suja, né, em cima dessas mulheres pobres e desvalidas que foram tratadas como ratos de laboratório de fato, né? E para não dizer que dá um nojo de pensar nisso, porque se hoje começam a fazer isso com alguma mulher em algum lugar do mundo, as pessoas que fizessem isso seriam cruelmente atacadas. E a memória dos médicos e feministas que incentivaram esse tipo de coisa, hoje elas são cultuadas, defendidas, né? Então, isso é o passado negro, essa sujeira que vive debaixo do tapete da nossa sociedade e que a gente insiste em fingir que não existe, né? Mas isso é uma história, é questão social, política, coletiva, por assim dizer. Existem outras questões que são, na verdade, individuais. São riscos inerentes ao uso pessoal. Então, quando a gente pensa em mulheres, a gente lembra essa história horrenda. Quando a gente pensa na mulher, a gente pensa nas ações imediatas dos anticoncepcionais. Porque quando a gente pensa em ciclo menstrual, a mulher pensa em menstruação e cólica. Ela não pensa em ovulação, ela não pensa, né, em libido, ela não pensa em afetividade. E para a gente pensar em efeitos hormonais imediatos do ciclo menstrual, quando a gente pensa em estrogênio e progesterona como moduladores do ciclo menstrual, beleza, todo mundo sabe.
Agora, o que as mulheres não sabem é que estrogênio e progesterona são moduladores de várias outras funções no organismo que são essenciais à sua existência, né? E quais seriam essas outras funções, Ana? Olha, uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre o efeito dos hormônios a nível cerebral, até porque eu estudei essa parte do sistema nervoso central no meu doutorado, no meu mestrado inteiro, a farmaco era, na verdade, neurofarmaco, né? Então, era muito voltado para isso. Então, essa parte de memórias, a ansiedade, depressão, memórias aversivas, né? Por exemplo, você passa ali por um evento traumático e armazena aquela informação negativa na sua mente, e até nessas memórias tão traumáticas, o estrogênio tem um papel importantíssimo em modular. Porque o que acontece? Nosso cérebro não pode armazenar uma coisa ruim muito forte. Se ele faz isso, a pessoa desenvolve uma doença, uma síndrome do pânico, um transtorno de estresse pós-traumático, etc. e tal, né? Então, hoje, assim, agora é um pouco mais recente essa pesquisa, né, do papel dos anticoncepcionais na questão emocional e social, né? Mas já tem trabalhos, assim, pesquisas fantásticas, mostrando com detalhes como que esses hormônios funcionam a nível cerebral mesmo, né? Então, o nosso ovário vai lá, libera o estrogênio cai na corrente sanguínea, né? E ele vai, de fato, ele vai servir para fazer toda um crescimento. Ele vai crescer, ele vai sendo liberado à medida que os óvulos, os folículos vão maturando ali, aí ele cai na corrente sanguínea, ele vai estimular o muco fértil e tudo mais, mas ele vai cair na corrente sanguínea e vai para o corpo inteiro, né? Então ele chega lá no cérebro, ele chega nessas regiões cerebrais que vão regular emoções, e aí ele vai fazer um equilíbrio, vamos dizer assim, né? Nessas funções cerebrais. Então é por isso que a mulher, quando está no período fértil, ela está muito feliz, ela está muito viva, ela está muito maravilhosa, ela tá bonita, né? Tudo mais. E aí depois esse estrogênio ele baixa um pouquinho, então a mulher ela já muda um pouquinho a questão do humor dela. Então essa onda de estrogênio, ela é importante para fazer essa manutenção das funções cerebrais, por exemplo, né? Para que a mulher ela continue saudável. Então, quando se fala que as oscilações hormonais são ruins para a mulher, isso na verdade é totalmente o contrário, né? Porque essas oscilações elas são boas e elas são importantes para a manutenção dessas funções. Para a questão de depressão, principalmente, tem muitos estudos associando já, né, o uso do anticoncepcional com depressão. E se a gente for parar para pensar, que é até curioso, né? Que a maioria das pessoas diagnosticadas com depressão hoje são mulheres, né? E aí a gente se pergunta por que será uma predisposição do sexo feminino? Pode ser. Mas será que é porque todas elas usam pílula? Pode ser também. Por quê? Porque já tem estudo mostrando que se você tira essa oscilação hormonal, isso faz mal para essa maturação, esse equilíbrio, né? Que é feito em diversas funções cerebrais. Né? E isso vai afetar tudo. E é interessante que o movimento feminista fala de liberdade sexual, né? E aí ele vai lá e dá a pílula para a mulher para ela viver a sua liberdade sexual. Só que essa pílula traz para a mulher alteração no humor, depressão, perda de libido, aumento de peso, né? A mulher fica mais inchada e tudo mais. E aí, gente, como é que vai ser essa liberdade sexual, me diz? Porque ressecamento vaginal, né? Exato. Né? Porque não está mais produzindo ali um muco fértil, isso afeta tudo. Então, assim, é a mulher como um todo, né? Então, quando a gente fala nas individualidades, né? De você olhar para a pessoa como uma só, da mesma forma você olha para o seu corpo e você vê ele como um todo, como ele está funcionando. E se aqueles hormônios, se o meu corpo produz esses hormônios, né? Não é à toa que eles são produzidos. É porque eles fazem alguma coisa e fazem alguma coisa importante. Então, é óbvio que se você vai lá e desliga o negócio, vai dar problema, né? Seja... Aí, claro, vai depender também muito da predisposição genética da mulher, da situação ambiental dela e tudo mais, mas os estudos vêm demonstrando isso aí. A maior probabilidade de estresse, de depressão, de ansiedade, de pânico.
E todas essas questões mais voltadas para o sistema cardiovascular também, como a questão de trombose, acidente vascular, Derrame, né? inclusive, Que o povo né? conhece como derrame. A gente vê muitas notícias, né, sobre isso. E aí, claro, também os relacionamentos, né? Porque aí vai afetar. Por quê? Porque está afetando, primeiro, afeta o teu biológico. E isso, consequentemente, vai afetar nos seus relacionamentos. E não somente isso, né? Mas também tem toda uma questão social que inconscientemente também afeta nos relacionamentos, né? Que aí também é uma outra história bem mais longa. É um desdobramento que não é imediato, mas é uma consequência clara. O que você falou é muito pertinente, é fundamental que as mulheres tenham essa percepção. O ciclo menstrual não serve para nada além de fazer a gente sangrar. Pergunta para uma mulher na menopausa se ela não daria tudo para voltar a ter ciclo menstrual e ter uma vida sexual muito mais realizada, uma noite de sono muito melhor, uma vulnerabilidade emocional muito menor, uma irritabilidade menor, um ressecamento vaginal muito menor, uma osteoporose muito menor. O hormônio do ciclo menstrual, ele circula no corpo todo, como você bem falou, ele não vive compactado pelo ovário e pelo útero. Ele circula nos ossos, ele circula no intestino, ele circula nos neurônios, ele circula no fígado, ele circula nos vasos sanguíneos e ele regula uma série de mecanismos. Os mecanismos, por exemplo, responsáveis pela TPM, eles são relacionados a uma resposta normal do neurônio à modulação de estrogênio, por exemplo. Quando a gente modula isso de alguma forma, com, por exemplo, remédios para ansiedade ou antidepressivos, a gente melhora os sintomas da TPM. Não é atuando com hormônios que a gente faz isso. Os melhores resultados não são como anticoncepcionais. A gente já tem estudos que abordaram, né, estudos populacionais, se eu não me engano, feitos na Noruega, em países da Europa, de uma maneira geral, com mais de 1 milhão de mulheres. E nesses estudos foi evidenciado que há uma correlação direta entre o uso de anticoncepcionais e maior risco de doenças psiquiátricas. É óbvio, hormônio não é só para menstruar. Hormônio é para modular a sua função. Se não fosse assim, a mulher que entra na menopausa, ela não perderia a qualidade de vida. A gente não faria reposição hormonal na mulher na menopausa. Qual o sentido disso? Se o objetivo do hormônio é menstruar, então a gente não precisa fazer reposição hormonal na menopausa. Porque senão, o que mais que a gente traria de volta para essa mulher que não menstruação? Mas não, a gente traz qualidade de vida. E as mulheres, muitas vezes, começam a usar o anticoncepcional com 13, 14, 15 anos e acham que aquilo ali é o bom, é o normal. Eu recebo direct todo santo dia de mulheres que pensam: eu achava que a minha vida sexual era normal, eu achava que aquela vida monótona que eu vivia emocionalmente era normal, eu achava que meu relacionamento com meu marido daquela forma mediana era normal, até o dia que eu parei. E eu descobri que existiam emoções dentro da minha cabeça que eu não imaginava. Pensamentos que eu poderia ter, imaginações que eu poderia ter que eu não tinha. E que nunca me foram dadas, porque isso foi podado na minha vida desde que eu era adolescente. Isso é um assassinato da biografia dessas mulheres. É um crime. E as pessoas não entendem que quando a gente vem aqui falar de método natural, que a gente não está com papo de igreja, porque o Papa falou que não pode. É porque o Papa já foi instruído por gente muito boa, com percepção da vivência humana, da vida humana de fato, e falou para ele: olha só, a vida humana é assim. E essa porcaria desse remédio faz isso com os relacionamentos. E aí, como uma pessoa preocupada com a população, com a sua igreja, ele vai lá e fala: então, pelo amor de Deus, gente, parem de usar essa porcaria, porque isso vai matar a família, isso vai matar o relacionamento, vai matar sua feminilidade, sua afetividade. Né? É bonito ver esse discurso do empoderamento com os anticoncepcionais, porque ele tira a fertilidade, tira essa chatice da mulher ficar com essa demanda emocional tão grande, essa demanda por cuidado, por carinho, por afetividade, que ela se torna mais seca, mais monótona, mais fácil de lidar. É óbvio que uma mulher sem TPM fica muito mais fácil de lidar. E deixa ela prontinha para ficar a serviço da sociedade e servir no trabalho, servir na carreira e se anular cada vez mais. Ela está pronta para viver um relacionamento nocivo, em que o cara vai encontrar com ela numa noite, ele não precisa
vencer as barreiras afetivas, ele não precisa vencer as barreiras biológicas para provar o seu valor para aquela mulher e finalmente ter a sua confiança. Ele se oferece para ela, tem uma noite com ela, nada sairá daquela relação, não correrá o risco de uma gravidez não planejada ou indesejada, então ela está prontinha, toda silenciada, para viver a serviço do seu trabalho, dos relacionamentos nocivos e superficiais e da sociedade que hoje em dia bota a mulher numa vitrine para ser exposta nas roupas, nas maquiagens, nas baladas, na novela, no filme, como aquele objeto. Quando se fala de feminilidade, um lampejo é para falar de propaganda da mulher na televisão, no comercial para vender roupa, para vender perfume, né? Para vender protetor solar, porque as feministas adoram falar que não existe padrão de beleza, mas não tem mulher feia vendendo perfume, não tem mulher feia vendendo maquiagem, não tem mulher feia vendendo protetor solar sem roupa na praia. Vender cerveja não pode com mulher bonita porque é apelação. Mas vender essas coisas pode porque isso é empoderamento. E aí a gente bota a mulher nesse turbilhão de coisas e hoje elas não entendem por que elas não conseguem encontrar um homem decente. Mas essa mulher podada, a única coisa que ela vai encontrar é um homem também raso, superficial e irresponsável, procurando uma mulher silenciada para ele se relacionar sem compromisso. E aí a gente não entende como que o comportamento feminino sofre uma influência tão devastadora dos anticoncepcionais que é muito pior do que trombose. É a morte em vida, né? É uma mulher que se torna uma coisa e o elemento fundamental disso, muitas vezes, é um corpo silenciado de uma mulher que não sabe dos seus potenciais. Uma mulher que vive 30 anos sem saber tudo que ela é capaz, de repente ela tira esse anticoncepcional porque ela quer ter filhos, ela quer viver, ela já viveu os planos da faculdade, do trabalho, do marido, dos pais, de tudo que todo mundo sonhou para ela. Num determinado momento ela tem um lampejo que ela, caramba, eu não deixei nada aqui para trás. Eu não tenho história. Eu quero ter um filho. E aí ela chega no meu consultório, agora eu quero engravidar. Eu falo, olha, não é bem assim. Agora você vai descobrir que você tem mioma. Agora você vai descobrir que você tem ovário policístico. Agora você vai descobrir que você tem endometriose. E a gente tem 5 aninhos aí de fertilidade boa sua até os 35 para a gente começar a trabalhar isso quando a gente poderia estar trabalhando há 15 anos. Tá bom? É isso que a sociedade tem para te oferecer. Corre atrás. Você foi mais uma mulher enganada por essa política perversa dos anticoncepcionais. Então, quando eu falo em autoconhecimento, quando eu falo em não usar essas porcarias, as pessoas acham que eu estou com um discurso moralista aqui. Mas eu não falo isso porque eu acho que é moralista. Porque, a bem da verdade, anticoncepcional para o ginecologista é a melhor coisa do mundo. Ela toma uma pílula todo dia e as queixas acabam. Some tudo no consultório do ginecologista. É difícil tratar uma mulher sem anticoncepcional. E é óbvio que se eu estou aqui e uma doutora em farmacologia está aqui falando que isso faz mal, é porque a gente está remando contra a corrente para falar sobre isso, né? Ana, eu queria te dar esses últimos 1 minuto e meio, porque a gente se empolga sempre para falar sobre essas coisas e eu não posso deixar você aqui sem dar a sua contribuição final para todo esse assunto que merece uma outra live, porque a gente está começando a falar sobre isso agora, infelizmente. Sim. Com certeza. Não, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu gosto de falar para as mulheres que elas merecem se conhecer como elas são de verdade. E a dignidade de uma mulher não está numa pílula que ela usa para desligar a sua fertilidade. A dignidade dela está num todo, no seu funcionamento completo, né? E isso vai se refletir, sim, na sua felicidade, nos seus relacionamentos, né? E no seu sentido de vida. Para que eu existo, né? Para que eu estou aqui? Então, é uma questão de dignidade humana mesmo. A gente pensar sobre isso com mais carinho, né? E cogitar aí as possibilidades de largar essas porcarias tudo e viver uma vida de verdade. Viver aquilo que nós fomos, de fato, criados para viver, né? Com certeza. Então, daria para falar, né, doutor? Daria para falar muito mais ainda. Vamos voltar a falar desse assunto. Essa live merece uma parte 2 e eu me comprometo aqui a gente voltar a se encontrar para falar sobre isso, que eu tenho certeza que essas mulheres todas que estão aqui estão sedentas por voltar a falar, né? Ana, muito obrigado por toda a sua contribuição e eu espero que em breve a gente volte a falar sobre esse assunto.
Com certeza. Eu que agradeço. Um beijo, Ana. Até a Boa próxima. noite para todo mundo.